Hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre o Quilombo dos Palmares e o Zumbi. Que assim como Tiradentes foi um mito criado, o Zumbi também foi outro mito criado, né? Bom, o Quilombo dos Palmares surgiu provavelmente ou no finalzinho do século XVI, no começo do século XVII, lá numa região entre Alagoas e Pernambuco. Provavelmente a área dele, na sua expansão maior, fosse um pouco maior que o estado de Alagoas. Não diz tamanho de Portugal, mas isso não é verdade, foi menor, mas foi grande, né? O tamanho de um estado, um pouco maior que Alagoas, realmente era uma área boa. A população também, cada um diz uma cifra, talvez tenha chegado, uns dizem até 30 mil pessoas, outros dizem números menores. O quilombo era dividido em mocambos, né, que eram as aldeias com seus chefes locais, e havia um chefe central que ficava na casa do macaco, que ali então esses chefes locais que lideravam determinados mocambos iam se reunir então na casa do macaco, sob a liderança de um rei. Lá era como se fosse uma monarquia, né? O Gangazumba, que foi principal líder do Quilombo dos Palmares durante muito tempo, era tratado como rei à moda africana. Então os líderes regionais se reuniam em torno dele, ajoelhavam, batiam palmas, curvavam a cabeça, à moda africana. Não havia democracia, muito menos comunismo no Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares cresceu mesmo por causa da invasão dos holandeses, né? Os holandeses invadiram o nordeste do Brasil, promoveram devastações e massacres, empobreceram várias regiões do nordeste, e aí com o empobrecimento, desorganização dos engenhos, muitos escravos aproveitaram para fugir e foram em direção ao Quilombo. Mas também há de se notar que os holandeses tratavam muito pior os escravos do que os portugueses. Então era natural que, se já havia vontade de fugir de engenhos liderados por portugueses, a vontade era muito maior quando era um engenho dominado por holandeses, né? Então se aumentou muito a fuga quando estavam os holandeses controlando a região, porque eles eram brutais contra os escravos. E os holandeses também não ficaram satisfeitos com o Quilombo dos Palmares e também promoveram várias investidas contra eles, mas todas foram infrutíferas, né? E como é que era a atividade econômica no Quilombo dos Palmares? O Quilombo, eles praticavam muita agricultura, né, de toda sorte, eles sabiam plantar bem porque vinham de engenhos e de fazendas, e também praticavam roubo nas cercanias. Isso daí pouca gente comenta, né? Então eles viviam também de assaltar fazendas próximas e vilas próximas, tanto para assaltar bens como também para capturar escravos, que havia a cultura da escravidão no Quilombo dos Palmares. E há uma lenda que lá era um reduto anti-escravagista, eles praticavam a escravidão. Havia, na realidade, nem toda pessoa que ia para o Quilombo dos Palmares era escravo. Não, se havia escravos fugitivos, eles eram tratados com liberdade. O problema é que saíam campanhas do Quilombo para atacar fazendas e vilas para obter escravos. Aí eles tomavam escravos à força, eram escravos que eles tomavam, eram mantidos como escravos no Quilombo dos Palmares. E também não afluíam totalmente só escravos, e esses escravos índios também foram para lá, né, também fugitivos da lei, salteadores, ladrões, também fugiram para o Quilombo, e além de mulatos também iam, mamelucos, e também chegaram a ter brancos, principalmente mulheres brancas. Havia o assalto nessas vilas também para obter mulheres brancas que iam ser casadas à força. Provavelmente o Zumbi teve uma esposa branca também. Então eles viriam assaltar para obter escravo, obter bens e também capturar mulheres para o fim de casamento. Então, muito longe da lenda que se diz, o Gangazumba era um polígamo, porque todo esse povo que morava ali no Quilombo, eles tinham aquela herança africana, então eles traziam com eles os hábitos africanos, que eram hábitos de escravidão, hábitos da monarquia.
o hábito da repressão brutal, qualquer crime lá era punido, o mais sério era punido com a morte, escravo que fugia do quilombo era punido com a morte. Então, muito longe da visão romântica que se tem. O que é interessante é que muitos desses escravos e ex-escravos que foram para lá eram católicos, né? Então, havia várias capelinhas lá no Quilombo dos Palmares com imagens sacras, porque se eles estavam fugindo da repressão, principalmente da repressão dos holandeses, é bom que se ressalta esse fato, eles não abandonaram a religião, eles estavam fugindo de uma repressão, da escravidão, mas não da religião católica. Então eles praticavam a religião católica, se bem que, né, porque eles ficaram afastados dos sacramentos, afastados de padres, então isso aí se misturou com uma certa gentilidade africana, ou seja, com hábitos pagãos africanos. Então eles dançavam no Quilombo dos Palmares à moda africana, se utilizavam do fumo de Angola, alucinógeno, né, uma maconha. Então havia um catolicismo misturado ainda com práticas remanescentes pagãs africanas, que na época se dizia gentilidades, né? Mas muitos tentavam manter a fé católica. A fé católica era uma coisa que estava muito enraizada no povo brasileiro, né? Desde o começo da colonização brasileira. Isso é impressionante, né? O Quilombo dos Palmares testemunham isso, que mesmo fugindo longe, eles ainda procuravam permanecer, muitos deles católicos, né? E uma prova disso era que eram proibidos feiticeiros na África. Então havia muitos feiticeiros, assim como aqui no Brasil havia os pajés, que tanto na África como aqui praticavam magia negra. E lá no Quilombo dos Palmares era proibida a presença de feiticeiros, o que mostra a força do catolicismo entre eles, apesar de certo afluxo de ideias da volta das gentilidades e ideias pagãs. Bom, o fato é que boa parte, o principal líder do Quilombo dos Palmares não foi o Zumbi, foi o Ganga Zumba, que então, cansado de tantas guerras, resolveu negociar com os portugueses uma paz. E essa paz chegou a bom termo. Se daria liberdades para todos, se daria direito a um território, desde que eles servissem ao Estado português. O problema é que o grupo ligado ao Zumbi, tanto o Ganga Zumba como o Zumbi eram herdeiros de tribos bem guerreadoras lá da África, né, dos Ingambalas, da África Central, meio do norte de Angola ali. Eles eram bem guerreiros, mais guerreiros Zumbi que o Ganga Zumba. O Ganga Zumba, que era tio do Zumbi, né, quis negociar a paz, que ela deveria ter feito, né, porque a paz chegou a bom termo, mas o grupo do Zumbi não gostou, se revoltou e envenenou o Ganga Zumba. Não sabe se foi o próprio Zumbi ou o grupo ligado ao Zumbi. A própria figura do Zumbi é estranha, pouco registro dele. Não passa de lenda que ele foi educado por padres, isso aí foi uma lenda inventada no século XX. Se criou ao mito do Zumbi pós-Segunda Guerra Mundial, quando cresceram as visões marxistas de história no Brasil, aí se criou o mito Zumbi. Também o próprio nome Zumbi, muitos dizem que era um título, então teria havido mais de um Zumbi. Então fica tudo muito confuso, mas o que a gente sabe é que um Zumbi, pelo menos, que era sobrinho do Ganga Zumba, liderou uma resistência contra o tio, porque o tio negociou a paz com as lideranças portuguesas e acabou envenenando e assumiu o controle. E aí esse Zumbi, então, teria até um comportamento menos diplomático que o Ganga Zumba. Houve outras tentativas do Estado português de negociar a paz com o Zumbi. O Zumbi recusou todas essas tentativas, né? E aí foi feita, então, novas investidas militares. Muitas dessas investidas militares eram pedidas pelas fazendas e pelas vilas que ficavam em volta do Quilombo dos Palmares. Por quê? Porque os palmarinos, né, o termo para quem morava no Quilombo dos Palmares era palmarinos, porque os palmarinos desciam, né, era o termo que se usavam, desciam, e conforme eu falei, assaltavam as vilas, sequestravam, matavam, faziam o diabo nos lugares, incendiavam. Então esse povo cansado de exploração dos palmarinos pedia para o Estado português resolver o problema, né, da resistência dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, né? E houve, parece que 600 tentativas militares
somando as tentativas militares dos holandeses e as dos portugueses, foram 600 investidas militares contra os quilombos. Se tem um mérito o Quilombo dos Palmares, é o mérito militar. Já que eles não estavam defendendo, não eram contra a escravidão, muitos deles eram ladrões, viviam a coisa, quer dizer, eles não tinham assim méritos suficientes para julgar que eram heróis, ou símbolo de resistência, ou adeptos de democracia. Isso é ridículo. Mas se tem uma coisa que deles era boa, era a capacidade militar, porque é impressionante. Foram 66 investidas militares, quer dizer, eles duraram mais ou menos 100 anos. Realmente impressionou. De fato, eles exerciam lá um treinamento militar, faziam paliçadas, havia torres de vigia, se reuniam em conselhos de guerra, então sabiam lutar e sabiam lutar muito bem. A curiosidade dessas investidas militares é que uma delas foi liderada por Henrique Dias, o negro herói da expulsão dos holandeses. Esse sim um herói, né? Em vez do... Eu sou contra dizer herói negro, herói índio, herói branco. Herói é um só, pouco importa a cor. Eu acho um erro disso, mas os negros aqui do Brasil, descendentes de africanos, deveriam ter como colocar como verdadeiro herói Henrique Dias, e não o Zumbi, né? Henrique Dias é um dos grandes heróis da nossa terra. Ele foi enterrado com honras, com a maior honra que o Estado português dava para as pessoas, que era o hábito de Cristo. Depois dizia que o Estado português era racista, né? E o Felipe Camarão, que era índio, também outro herói da expulsão dos holandeses, também foi enterrado com a mesma honraria. Então Henrique Dias liderou um exército de negros contra o Quilombo dos Palmares, né? Muitos negros da circunvizinhança também odiavam o Quilombo, porque eles também eram assaltados, muitos tiveram pais, filhos escravizados por eles, né? Porque eles iam a capturar escravos nessas vilas, conforme eu falei. O filho do Felipe Camarão, acho que era Sebastião Camarão, também lutou contra o Quilombo dos Palmares, liderando um terço de índios. Mas todas essas investidas foram infrutíferas. Quem resolveu o problema do Quilombo dos Palmares foi Domingo Jorge Velho. Só umas datas, né? O Gangazuba foi envenenado em 1674. Ele já estava velho, já era um senhor, já era avô, né? Ele tinha várias mulheres. Já era um avô, tinha um domínio completo ali do Quilombo, conforme eu falei, então, mas em 1674 ele foi envenenado e assumiu então o sobrinho dele, que dominou o Quilombo por uns 20 anos. Então, só para avisar a data. E aí em 1600 o último vestígio do Quilombo, os últimos mocambos, foram destruídos em 1710, então ele durou aí pouco mais de 100 anos. E a última investida vitoriosa, a última investida que foi a vitoriosa contra o Quilombo dos Palmares, foi feita pelo bandeirante Domingo Jorge Velho, que aliás é retratado como branco, pelo quadro do Benedito Calixto, também uma outra invenção. O Domingo Jorge Velho não era branco, ele era mameluco, e ele tinha hábitos mais próximos, mameluco é mestiço de branco e de índio, né, que era a expressão usada, mameluco ou mamaluco, né, como se às vezes usava. E ele então era mais próximo dos índios que dos brancos. Ele mal falava o português, ele se comunicava no dia a dia em tupi. Se ele tivesse que fazer comunicação, falar no dia a dia, era tupi. Português mal ele entendia, mal conseguia falar. O bispo de Pernambuco, que o encontrou uma vez, chamou ele de bárbaro, que não sabia falar. Então, quer dizer, ele era um fulano mais ligado a índio, sabia manejar arco e flecha, sabia andar no mato, tinha esposas índias, também era polígamo, sabia andar no mato, comer raiz. Então ele tinha hábitos mais próximos de índio que próximo de branca. A representação do Benedito Calixto é falsa. E ele então, liderando ali um exército, boa parte deles de índios e também de mestiços, conseguiu então atacar com sucesso o Quilombo dos Palmares e conseguiu, mediante o Zumbi foi traído, né, por alguns companheiros que deram informação onde ele estava para o Domingo Jorge Velho. O Domingo Jorge Velho conseguiu capturar o Zumbi, depois o Zumbi foi executado no dia 20 de novembro de 1695, por isso que virou o dia da consciência negra, né, e aí depois se criou todo esse mito, né. Então, o caso do Quilombo dos Palmares, tirando o mito de fora,
É um caso interessante, né, dessa fuga, reveste muitos hábitos do Brasil, remete a como os holandeses empobreceram a região e maltrataram os escravos, que é pouco comentado, não se relaciona a invasão dos holandeses com o crescimento do Quilombo dos Palmares. Também pouca gente comenta que muitos daqueles que foram para o Quilombo dos Palmares eram católicos, que mostra que a religião católica estava bem enraizada no povo brasileiro, quer índio, quer africano, quer mestiço, quer branco, obviamente, né? Retrata muito interessante, mostra o valor militar dos palmarinos, né? E também demonstra essa falácia, quer dizer, é ridículo dizer que era democracia, uns dizem ainda socialismo no Quilombo dos Palmares, completamente delirante. Aqueles africanos, eles tinham mentalidade escravista, como era comum da época, branco, índio, mestiço, qualquer um naquele Brasil colonial, aliás, no mundo inteiro, havia essa mentalidade escravista, e eles não fugiam dessa mentalidade. Então não tinha como dizer que eles estavam lutando contra a escravidão, né? Uma mentira. E também viviam de assaltos das circundenses, né? Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.